Bom dia! Bom dia! A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, a graça e a paz de Cristo. Bom dia, terça-feira, do dia 22 de outubro, graça e paz. Bom dia! Que o amor do Senhor Jesus invada a sua vida. Estela, Leila, todas vocês aí que estão entrando aí, Francine, Pati, Janicleia, que o amor do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus, a alegria do Senhor Jesus invada você, toque você agora, que você seja cheia, que você seja plena da presença de Deus, que a presença de Deus seja certeza, aleluia, de que tudo vai bem, de que tudo irá bem, Francine, que tudo irá bem com vocês, que Deus está realmente junto com você, que o Senhor é aquele que acorda com você, Ele acorda comigo, Ele acorda com você. Louvado seja Deus por mais um dia, por mais uma oportunidade. Graças te dou, Senhor, porque o seu amor dura para sempre. Graças te dou, Juliana, Dani, porque o seu amor dura para sempre. Graças te damos, Senhor Jesus Cristo, porque o seu amor dura para sempre. E como é bom estar com o Senhor, e como é bom viver na presença do Senhor, como é bom ser envolvido pelo amor dele, como é bom saber que todas as manhãs, nessa manhã você acordou. Graças a Deus você tem motivos para agradecer. Você tem motivos para render graças ao Senhor. Você tem todos os motivos para levantar sua mão nessa manhã e dizer obrigada, Espírito Santo de Deus. Obrigada. Amém, Juliana. Pois receba, em nome de Jesus, receba, sabe, todo o revestimento que você precisa nessa manhã. Tudo que você precisa nessa manhã para sair para o seu trabalho, em nome de Jesus. Saiba que o Senhor é com você, o Senhor é com você, aonde quer que você vá. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Que dias gloriosos, irmãos, que dias, né? Eu sei que tem sido dias bem desafiadores. Eu acredito que não só para mim, mas para muitas de vocês, se não para todas. Nós que vivemos pela fé, né? Temos tido a oportunidade de subirmos para um nível ainda maior de fé. E eu não sei qual é a sua jornada de fé. Eu não sei o que você precisa nesses dias, o que você precisa para a sua vida, o que você precisa contemplar da parte de Deus para você, mas eu quero te inspirar, eu quero te motivar, eu quero aqui declarar sobre a sua vida e profetizar sobre você. Sabe que você vai experimentar um nível de manifestação da sua fé maior do que você já experimentou até aqui. Sabe, são dias desafiadores, são dias, sabe, que nós precisamos mesmo nos voltarmos para o Senhor, nos voltarmos para a oração. Fazia tempo que eu não sentia no meu coração queimar, né, pela oração. Um queimar pelaquela oração constante, por aquela vida de oração. Irmãos, e olha que eu gosto muito de orar. E olha que eu gosto muito de orar, eu gosto muito de orar em línguas, mas eu também gosto muito de orar em português. E louvado seja Deus, porque a graça de Deus sobre a minha vida, é a graça do Senhor Jesus, é o fortalecimento do Espírito, quem tem nos colocado de pé todas as manhãs e à noite. É o poder de Deus que tem abençoado a minha casa, que tem abençoado o meu casamento, sabe, que tem nos feito ser um em Cristo Jesus.
Porque não é imediatamente que você se torna um. Você vai se tornando um com seu marido, para você que é casada, para você que tem aí seu companheiro, né? E graças a Deus que é melhor ser um do que estar só, né? Como é bom. Glória a Deus. Quero até ler essa palavra aqui que está aqui em Eclesiastes. Aleluia. Aliás, desculpa, não está em Eclesiastes. É melhor haver dois, aleluia, do que um. Porque duas pessoas trabalham juntas, podem ganhar muito mais. Se uma delas cai, a outra ajuda a se levantar. Aleluia. Dois homens podem resistir a um ataque que derrotaria um deles se estivesse sozinho. Uma corda de 3 cordões é difícil de se arrebentar. Eclesiastes 4, 9, capítulo 9, 10, né? E 12. É melhor haver dois do que um, porque duas pessoas trabalhando juntos podem ganhar muito mais. É melhor que nós estejamos aqui. É muito bom estar no Mateus 6,6, estar no seu quarto. Entra no seu quarto, fecha a porta. E aquele que te assiste em secreto é Ele, o Senhor, o soberano, o Espírito Santo de Deus, que te assiste nas suas fraquezas. Mas é também bom sermos 2, sermos 3, sermos 4, sermos nós aqui, sermos 6. Estarmos aqui unidos, uma só fé, um só Espírito, unidos aqui com propósito de adorar a Deus, de ouvirmos a palavra dele, a instrução, né, de compartilharmos aqui da fé, de vermos Deus operar milagres, uma na vida das outras. Sabe, irmãos, Paulo disse a Timóteo, eu gosto muito dessa palavra, essa palavra ela está muito avivada dentro de mim, essa palavra ela tem sido uma verdade dentro de mim, quando Paulo diz a Timóteo, né, antes de tudo ore, faça súplicas, orações, ações de graça e orações, ore um pelos outros. Que nós possamos ter esse coração, que nós possamos seguir esse direcionamento. Sabe, é tempo de nós obedecermos radicalmente. É tempo de nós nos submetermos numa obediência mais profunda, numa submissão mais profunda ao Senhor, ao amor dele, aos direcionamentos que ele tem nos dado, a palavra dele, a soberana palavra dele. Sabe, deixarmos com que o Espírito Santo de Deus nos transforme como ele quer fazer. Sabe, obediência absoluta. Sabe o que é isso? Quando você resolve se calar para deixar que o Espírito Santo fale através de você. Obediência absoluta. Né? Sacrifícios invisíveis. É aquilo que ninguém vê, é aquilo que ninguém passa junto com você. Ainda que você já esteja em um, que você não esteja só. Que você tenha o Espírito Santo de Deus em primeiro lugar, como sua companhia até o fim. Porque a palavra diz que Ele, o Espírito Santo de Deus, ficará conosco até o fim. E graças a Deus por essa companhia, graças a Deus por essa presença. Porque essa presença, ela faz toda a diferença dentro da sua casa, dentro de você, dentro da sua casa física, da sua casa espiritual. A presença de Deus está na minha casa. A presença de Deus está em mim. Eu sou a casa que o Senhor escolheu para morar. Sabe, o Senhor, ele se retirou de dentro daquela caixa e veio morar dentro de mim. Então, com toda certeza, né, coisas acontecem por causa da presença de Deus. É por causa da presença de Deus que está em mim, que está em você. Como foi na casa de Obed-Edom, lá no Velho Testamento, lá na Velha Aliança. Quando a arca do Senhor esteve na casa de Obed-Edom. Quem não conhece essa palavra, medite nessa palavra. Coisas extraordinárias aconteceram na casa de Obed-Edom. Eles prosperaram. Né? Aquela família foi abençoada. Houve acontecimentos que aconteceram na casa de Obed-Edom, porque ali Jesus era representado, a presença de Deus estava representada dentro de uma arca. E aquela arca, por causa de uma situação,
foi parar na casa de Obed-Edom. E por causa da arca da presença, e por causa da presença de Deus que estava ali, e por causa do poder da presença de Deus que estava dentro daquela arca, coisas extraordinárias, mudanças significativas aconteceram na casa de Obed-Edom. Quanto mais agora que esta presença absoluta, que essa presença de poder, que essa presença criacional do Pai, daquele que nos criou, do nosso Deus, o Criador de todas as coisas, do nosso amigo, Espírito Santo, do Paracletos. Quanto mais agora que essa presença, ela veio morar dentro de nós, essa presença está na sua casa. Precisa acontecer algo, coisas precisam acontecer em você e na sua casa por causa da presença de Deus. E eu profetizo nessa manhã que no Acordando Comigo, que coisas acontecem na sua vida, coisas acontecerão na sua vida por causa da sua consciência, por causa da consciência da presença que está sobre você, está sobre mim. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, sejam conscientes de que você é um espírito, de que você é um ser espiritual, de que eu sou um ser espiritual. Nós possuímos uma alma e habitamos num corpo e nos tornamos assim um ser tridimensional, como Deus é, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Nós somos um só espírito com Ele. Nós somos um. Que seja um tempo de oração, que seja um tempo de súplica, que seja um tempo de regozijo, que seja um tempo de você experimentar de níveis maiores de fé, sabe, de coisas que se manifestarão na sua vida nesses dias, nesse tempo tempo chamado hoje. Sabe, esqueça das coisas que para trás ficam. Esqueça, não que você já tenha alcançado tudo, não que eu tenha alcançado tudo, mas esquecendo-nos das coisas que para trás ficam, nós avançamos para o alvo, nós continuamos caminhando, nós não olhamos para trás e nós seguimos a presença, nós estamos andando. Essa semana Deus me falou claramente, o Pai me mostrou, o Espírito Santo me mostrava um mapa, sabe, feito, um caminho realizado, do qual ele me dizia, andai por ele, andai nele, andai no feito, andai no realizado, andai por fé naquilo que eu já realizei, por meio do meu Filho Jesus na cruz, andai com seus olhos em mim, mas andai nesse mapa, andai nesse plano A, não tem plano B, só existe o plano A. Andai no plano A, andai nesse realizado. Eu vejo como se nós estivéssemos, né, houvesse um mapa embaixo dos nossos pés e na nossa frente. Um caminho pronto, um caminho preparado. Sabe, uma rota feita. E Deus nos chama nesses dias, o Senhor, o Espírito Santo de Deus, nos chama nessa manhã de terça-feira, dia 22 de outubro de 2024, a andar nesse realizado, a confiar no Senhor, a andar nesse feito, a andar nesse realizado. Eu não sei o que você tem passado nesses tempos, qual tem sido as suas pelejas, qual tem sido a sua luta, qual tem sido, sabe, a sua dificuldade, mas eu quero dizer para você, eu não sei se isso tem durado 1 mês, 2 meses, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos... Eu me lembro que há 4 anos atrás eu precisei de uma palavra. Eu precisei de uma palavra de Deus para tomar uma decisão na minha vida. E muitos aqui sabem acerca do meu casamento, acho que 5 anos atrás, 4. Estamos caminhando para 5 anos, em março faz 5 anos. E eu precisei de uma palavra para que eu tomasse uma decisão. E eu me lembro quando o Espírito Santo de Deus me deu essa palavra, e essa palavra estava lá em Lucas, e ele me dizia que não cortasse aquela árvore. Que não cortasse aquela árvore, mas que eu aguardasse 1 ano. Porque eu ia ver fruto naquela árvore.
Que eu ia ver fruto. Aleluia. Que eu ia ver o que o Senhor ia fazer naquele um ano. Sabe, irmão, tem coisas que a gente precisa esperar o tempo que Deus tem para nós em devidas situações da nossa vida. Irmãos, e verdadeiramente eu aguardei, eu obedeci, eu segui a orientação do Espírito, eu ouvi a voz do Espírito, seguida da palavra que Ele me deu. E eu lembro que eu meditei naquela noite, né? E eu vi uma luta dentro de mim entre a razão e o que Deus estava me dizendo. A minha razão me dizia algo, né? Aquela dor que estava ali ainda aparentemente me dizia uma outra coisa, mas a palavra de Deus e a voz de Deus me dizia: permaneça, decida em voltar, decida em dar mais uma chance, decida em confiar em mim, porque daqui um ano você vai ver. Essa árvore, ela pode não ter dado fruto até aqui. Você não pode ter visto essa árvore frutificar da maneira como ela deveria. E como você esperava que ela fosse frutificar. Mas não a corte. Sabe, deixa ela aí. Confia em mim. Continua cultivando. Continua crendo. Continua esperando em mim. Que você vai ver o que daqui a um ano, o que essa árvore vai ser. Irmãos, coisa boa é confiar no Senhor e na palavra que Ele nos dá. Por isso, ande sempre debaixo da palavra de Deus. Ande sempre debaixo da orientação, não de homens, mas do Espírito Santo de Deus. Sabe, o profeta maior mora dentro de mim, mora dentro de você. A presença de Deus está dentro da sua casa espiritual, o seu corpo espiritual, mas ela também está na sua casa física. Você está sendo agraciada pela presença de Deus e pelo que Deus está fazendo. E essa semana, Deus tornou a falar comigo, sabe? Deus tornou a falar de prazos comigo. Deus tornou a falar comigo sobre processos. Deus tornou a me mostrar a importância, sabe, de seguir a orientação, de obedecer, de ter absoluta, de ser obediente, de ter uma obediência absoluta à palavra de Deus, de submeter. É um tempo de nós nos submetermos absolutamente àquilo que Deus tem nos dito. Eu sei que a palavra, que a razão para todas as coisas. Muitas vezes nós temos razão para não fazer muitas coisas, para não continuar em muitos caminhos. Mas sabe, o Senhor me trouxe aqui nessa manhã, sabe, do dia 22 de outubro de 2024, para te dizer, sabe, você talvez já esperou, você pensa que você esperou tempo demais, mas o Senhor diz para você, ainda não foi o suficiente, espera mais um pouco. E o Senhor tornou a falar comigo sobre prazos. E o Senhor tornou a falar comigo sobre processos, a importância de nós permanecermos firmes enquanto Ele está realizando a sua invisível obra, a sua obra invisível, a sua surpreendente obra, mediante a fé, mediante a confiança que nós temos colocado nele, que eu tenho colocado nele. Irmãos, eu quero compartilhar com você que eu jamais fui envergonhada. Jamais são envergonhados aqueles que creem no Senhor. Está lá no Salmo, acho que é 27:5 ou é 23:5. Jamais serão envergonhados aqueles que creem no Senhor. Jamais serão envergonhados. Se você tem uma vida pautada na palavra e sua vida você confia no Senhor, você tem estado conectada no Senhor, você tem tido uma vida de oração, eu quero te inspirar a orar. Eu quero te inspirar a orar mais. Eu quero te inspirar, sabe, a mergulhar mais nesses dias, a confiar mais no Senhor, a levantar um altar de oração, de adoração. Se você já levantou outros altares, não tem problema, levanta um novo para esse tempo. Para esse tempo de 2024. 2024 ainda não terminou. Deus falou que faria coisas grandiosas em 2024 e Ele está fazendo.
E Ele está fazendo coisas tremendas, coisas grandiosas. Sabe, às vezes nós fazemos sacrifícios, sabe, invisíveis. Às vezes nós precisamos fazer sacrifícios invisíveis da nossa fé, viu? Minha, seja bem-vinda. Com a nossa fé em Cristo. Sacrifícios que às vezes nosso marido não vai estar conosco. Sabe, os nossos pastores não estarão conosco. Nossas melhores amigas, nossas amigas mais chegadas, nossas irmãs de oração. Sacrifícios invisíveis dos quais será você e Deus, face a face, olho a olho. Sabe, o Senhor te chama hoje para esse particular, para esse tempo em que Ele te chama. É você comigo, sou eu com você. É um tempo que eu quero te revelar coisas profundas e escondidas. É um tempo que, sabe, homens não poderão te ajudar. A oração de homens não vai poder mudar a sua situação, ainda que traga alívio momentâneo. Mas o que você espera que aconteça na sua vida, na sua família, está na consciência da presença. Tenha certeza que a presença de Deus está na sua casa, está na sua vida, como foi na casa de Obed-Edom. A família de Obed-Edom prosperou em todas as coisas. Houve cura. Você precisa entender que se a presença de Deus está em você, está na sua casa, essa presença, ela vai trazer impactos. Ela vai trazer mudanças, ela traz mesmo. Se conecte a essa presença, se conecte. Aleluia. Acho que é 23:5. Vamos ver aqui se é. Jamais serão envergonhados aqueles que creem no Senhor. Aleluia. Eu não estou achando aqui. E eu não quero perder aqui, sabe, esse fluir do Espírito Santo do qual eu estou. Deus está bradando aqui. O Espírito Santo de Deus está falando aqui com você. É a presença dele na sua casa. É a presença dele na sua vida. Sabe, é o ambiente da presença. É o poder que está agindo no ambiente da presença de Deus em você. E aonde quer que você vá, no seu trabalho, na sua casa física, casa mesmo, o lugar onde você mora, o lugar onde você dorme, seja a casa dos seus pais, seja a casa de um parente. Talvez você esteja, né, dependendo de um favor de um parente, mas por causa da presença de Deus que está na sua vida, essa casa prosperará, essa família prosperará, haverá salvação nessa casa, na vida desse marido. E mulheres, como nesses dias mulheres têm me procurado, né, com situações acerca de casamento, passando situações acerca de seus maridos, duvidosas acerca do seu casamento. Pois eu quero dizer para você, Deus não tem um plano de divórcio para você. Ao não ser, minha irmã, que a situação que você esteja passando seja uma situação de violência, de dor, de abuso emocional, sabe? De morte. Aí sim, o divórcio pode ser para você uma porta de emergência. Mas Deus não tem divórcio para nenhuma de nós, para nenhuma de vocês. Esse não é o plano de Deus para sua vida, esse não é o plano de Deus para você que é casada, que se casou, para você que escolheu, para mim que escolheu ser casada. Porque eu não sei você, mas eu não me lembro de estar sendo levada ou obrigada até aquele altar para se casar. Eu não me lembro de estar sendo ali amarrada, obrigada, sofrer qualquer tipo de pressão psicológica para me casar. Então eu me casei porque eu quis. Foi uma decisão, né? E Deus esteve comigo, e Deus está comigo, e Deus está com você. Deus está com você. Mas Deus não falou para você que seria fácil.
Deus não te disse que seria fácil, mas Ele te disse: eu estaria com você. Eu estou com você até o fim, até a consumação dos fatos. Sabe, então, tire essa palavra da sua boca. Tire essa palavra divórcio da sua boca. Sabe, espírito de desistência desse casamento. Sabe, se levante. Se resolva a se levantar aí. Se você é uma corajosa do Senhor, se você precisa de ver mudança na vida dos seus filhos também. Seus filhos estão rebeldes. Seus filhos adolescentes não estão te obedecendo. Sabe, se levante em oração. A presença de Deus está na sua casa. Se é com seus pais, se tem a ver com o seu pai, com a sua mãe, com algum familiar, se tem a ver com a sua própria vida, ore pela sua própria vida. Você tem orado por tantas coisas. Se você não tem orado, comece a orar. Se você nunca orou pela sua vida, comece a orar pela sua vida. Sabe, nesses dias Deus tem falado muito comigo acerca do tempo e o modo. Do tempo e do modo como Deus, Ele age. E muitas mulheres têm me procurado esses dias. Eu confesso a vocês que meu WhatsApp tem sido uma loucura. Mas eis-me aqui, Senhor, para te servir. Que vocês tenham paciência comigo. Mas eu respondo a todos, ouço a todos. Né? Procuro estar orando por todas vocês, em todo o tempo. Vocês que estão conectadas comigo aqui nesse grupo, que estão conectadas com o grupo ali, né, do meu marido, no WhatsApp. Eu oro por vocês, eu oro pela sua casa. Não se engane, porque às vezes vocês me veem ausente. Mas eu estou presente, na presença de Deus, intercedendo por cada um de vocês, pela sua casa, pela sua vida, sabe, pelas suas necessidades, por aquilo que precisa acontecer, pelo toque de Jesus na sua vida. A presença de Deus está na sua vida, Silvana. Tá mesmo. E coisas extraordinárias acontecem, se conecte com essa presença. Seja consciente da presença. Sabe, medite na palavra de Deus, lá nessa história de Obed-Edom. E Deus tem falado comigo sobre... Eu queria falar com vocês, nós tínhamos pensado em falar, né? Continuarmos a falar sobre a justiça de Deus. Mas nós somos a justiça de Deus em Cristo Jesus. Se você não assistiu a última live de quinta passada, assiste. E era desejo do meu coração continuar falando. Mas um fluir do Espírito Santo, o Espírito Santo, ele é dinâmico, sabe? As coisas com ele se movem, ele está em movimento. As coisas do Espírito Santo de Deus, elas não estão estagnadas, nada está estático, nada é estático. Tudo está em movimento. E as coisas do Espírito Santo de Deus também estão em movimento, em um rápido movimento. Então, às vezes, coisas passam por mim, né? E eu tenho percebido aqui que tem tido situações repetidas acerca de um socorro para o casamento, de um socorro para a salvação do esposo, de um socorro, sabe, para uma restauração. Sabe, irmãos, Deus, Ele quer continuar com você. Deus, Ele quer continuar com você, Ele quer continuar com você nesse casamento. Mas às vezes existe, né, tempos e modos como Deus faz as coisas. Né? E como eu disse aqui no começo dessa live, eu testemunhei aqui de uma palavra que eu recebi. Né? Agora em março faz 5 anos que eu recebi essa palavra. E glória a Deus, onde Deus me estipulou um tempo. E eu ali, abandonando a minha razão, obedeci àquela palavra, aquele tempo, aquela proposta que Jesus... Porque o Senhor não faz nada à força na sua vida. Jesus não vai te obrigar a obedecer e a ouvi-lo, a voz dele. Mas ele vai propor para você um plano. Aleluia! Um plano que já está feito. E ele vai propor você que se dispõe a andar nesse plano, a andar nesse mapa.
a pisar nesse realizado e andar sobre a orientação dele. Sabe, quando nós vamos andando sobre a orientação do Espírito Santo, o Espírito Santo, ele vai corrigindo os nossos passos. Ele vai corrigindo a nossa rota. Ele vai fazendo as transformações que são necessárias acontecer na nossa vida. Para que a transformação que precisa acontecer no seu lar aconteça. Mas sabe uma coisa que eu tenho aprendido? Esse ano completa 30 anos que eu me converti a Cristo. Oh, aleluia. A minha filha mais velha faz 29 anos, Ana Luísa. E esse ano faz 30 anos que eu escolhi, aliás, que ele me escolheu primeiro, né? Que ele me achou. Mas que eu aceitei ser amada, né, por ele. Que eu aceitei caminhar nesse caminho. 30 anos, irmãos. 30 anos é uma pessoa adulta. É alguém maduro. É um tempo, né, que eu ando com Deus em oração. Que eu ando com Deus me deixando ser transformada. Tudo foi perfeito nesse caminho? Não foi. Teve dias muito dolorosos, teve situações terríveis. Mas eu já não sou quem eu era há muito tempo, irmãos. Coisas às vezes voltam a se repetir na minha vida, mas não acham lugar para abatimento, para tristeza, para dor, porque eu já não sou quem eu era há muito tempo. Porque a presença de Deus fez muitas coisas na minha vida e continua fazendo. Sabe, me fez plena de mim mesma e me fez segura de que Deus é comigo. Então, às vezes, há um tempo e há um modo de Deus realizar coisas. E Deus falou comigo fortemente sobre Naamã. Aqui, me lembrou dessa palavra poderosa, conhecida por muitos. Depois nós vamos ler aqui, lá em Lucas. Aleluia. Mas a gente vai aqui meditar um pouquinho sobre Naamã. Glória a Deus. Está aqui em 2 Reis, capítulo 5. Eu estou na versão NVT. Aleluia. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Porque és o Deus que cura. És o Deus que cura. Não importa qual seja a enfermidade que tem assolado a sua vida, se seja ela física, se seja ela espiritual. Mas tenha plena certeza que Deus é um Deus que cura. Se é uma enfermidade na sua alma, se é um trauma, uma dor, uma decepção, uma traição, um abandono, Deus é um Deus que cura. Jesus é aquele que cura. Obrigada, Deus, porque o Senhor cura. E essa história, né, aqui, da cura de Naamã, 2 Reis, capítulo 5, versículo 1, ela é poderosa para trazer para nós essa evidência do tempo e do modo de como Deus faz as coisas. Às vezes nós temos planos, às vezes nós pensamos que Deus vai agir assim, vai fazer assim. Às vezes nós temos expectativas que Deus faça dessa forma, de outra forma, mas o plano de Deus já está feito, já está realizado. E hoje Ele te convida para, sabe, para andar em cima desse feito, desse realizado. E eu continuo vendo aqui claramente mulheres aqui, homens, sabe, pisando no começo desse plano. Outros que já estão adiantados. Mas o Senhor te chama para prestar atenção nas pegadas que Ele deixou. Nas pegadas, para que você ande nas pegadas dele. Para que você ande na instrução dele. Para que você ande debaixo da orientação dele, debaixo da autoridade dele. E vai dar tudo certo. Então a palavra diz assim no capítulo 5, no versículo 1. O rei da Síria tinha grande respeito por Naamã, comandante do seu exército. Pois, por meio dele, de Naamã, o Senhor tinha dado grandes vitórias à Síria. Mas embora Naamã fosse um guerreiro valente, sofria de lepra. Versículo 2. Naquela época, saqueadores sírios
tinham invadido o território de Israel. E entre os cativos havia uma menina que se tornou serva da esposa de Naamã. Naquele tempo, saqueadores sírios, haviam invadido o território de Israel. Entre os cativos havia uma menina, aleluia, havia uma menina que carregava a presença, que era a influência da presença, que conhecia o poder de Deus, que conhecia quem era o Senhor dos Senhores. Havia uma menina introduzida ali naquele acampamento. E ela era serva, aleluia, da esposa de Naamã. Certo dia a menina disse à sua senhora, aqui era influência, alguém que representava a presença de Deus, alguém que conhecia o poder de Deus. E a Bíblia diz que ela era uma menina. Certo dia a menina disse à sua senhora, como seria bom se meu senhor fosse ver o profeta em Samaria. Aleluia. Ele o curaria da lepra, disse a menina. Olha o que é a fé. Olha o que é a presença de Deus introduzida em um lugar. Ainda que você esteja servindo, ainda que você esteja aí trabalhando, olha o que é a presença de Deus, a influência de alguém cheio de fé, que conhece o poder de Deus no lugar. A menina representa a presença de Deus. A menina representa a voz do Espírito Santo. Ainda que o Espírito Santo ainda não tinha vindo aqui. A menina representa o poder de Deus ali naquele acampamento. Aleluia. Versículo 4. Naamã contou, aleluia, ao rei o que a menina israelita tinha dito. Então o rei, versículo 5, da Síria lhe respondeu, vá visitar o profeta. Eu lhe darei uma carta de apresentação ao rei de Israel. Naamã partiu levando 350 quilos de prata. Que coisa linda, gente. 72 quilos de ouro e 10 roupas de festa. Aqui eu não consigo ver que esse homem, ele queria comprar a cura dele, não. Aqui eu vejo um homem honrado. Aqui eu vejo um general que ganhou todas as batalhas por causa do Senhor. Porque aqui no versículo 1 diz que por meio dele o Senhor tinha dado grandes vitórias à Síria. Então eu creio aqui que este homem, ele não queria chegar de mãos, sabe, abanando diante do profeta, diante do rei de Israel. E a palavra diz que ele levou 300 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 roupas de festa. Versículo 6. A carta para o rei de Israel dizia, com esta carta apresento o meu servo Naamã. Quero que o rei o cure da lepra. Versículo 7. Quando o rei de Israel leu a carta, aleluia, rasgou as roupas e disse, acaso sou Deus capaz de dar ou tirar a vida? Porque esse homem me pede que cure um leproso. Como vocês podem ver, ele procura um pretexto para nos atacar. A presença não estava sobre ele. Ainda que ele era um rei, mas ele não era consciente de que a presença estava sobre ele. E ele se desesperou ali quando ele viu, né, o chefe, quando ele viu o comandante do rei da Síria diante dele, oferecendo aqueles sacrifícios ali. E muitas vezes os sacrifícios que nós faremos serão sacrifícios invisíveis. Que o seu marido não vai estar com você, suas melhores amigas não estarão com você, suas irmãs da fé não estarão com você. Serão sacrifícios que o próprio Espírito te chamará, sabe, no secreto, como eu disse aqui no começo dessa live. Se você não assistiu essa live desde o começo, assista. Vai chamar você para um particular e vai dizer, agora é eu e você. É tempo de nós estarmos juntos, é um tempo de oração.
É um tempo de dedicação. É um tempo de obediência absoluta. Para que a gente alcance níveis maiores das manifestações de Deus. Por meio da fé. Irmãos, eu não estou dizendo que você vai ter que fazer nada para que Deus venha fazer algo por você. Nada que você venha fazer, o que você deixa de fazer, vai fazer com que o Senhor te ame mais. Mas sabe, Deus, ele se aproxima daqueles que querem se aproximar dele. Deus se aproxima daqueles que são conscientes da presença dele. E a menina estava aqui nesse acampamento. E a menina disse, se ele for lá. A menina representa a presença de Deus dentro de nós. A menina representa o poder da influência de quem Deus é na nossa vida, na nossa casa, seja onde quer que a gente vá. A menina representa isso, Deus, o poder de Deus, a arca de Deus. Como foi na casa de Obed-Edom, assim também é na sua casa, assim também é dentro de você, assim também é na sua vida, é no seu casamento, é na vida dos seus filhos. Precisa ser, tem que ser assim. A presença de Deus precisa fazer a diferença aonde ela estiver. E você então precisa requerer isso. Eu e você precisamos ser conscientes disso. E ouvindo então tantas mulheres e homens falando comigo essa semana sobre situações dos seus casamentos, buscando restauração para sua vida conjugal, alguns outros que já estão nessa peleja há algum tempo, o Senhor me disse, muitos desistem, muitos perseveram por algum tempo e desistem. E acabam caindo do seu lugar de fé, caindo do seu lugar de confiança, caindo do seu lugar de amor. E deixam de confiar em mim. Mas existe um tempo e existe um modo estipulado por Deus, que não tem a ver com o meu plano e com o seu plano. Que vai requerer de mim e de você obediência absoluta. Submissão absoluta à palavra, ao que o Senhor está dizendo. Vai requerer de mim e de você silêncio, quando for necessário silenciar. Sabe, amor não é só pau, sabe? Como diz no Nordeste. Dureza com os filhos. Não é só disciplina acirrada com os filhos. Mas precisa haver uma dose de amor, de conversa, de diálogo, de compreensão. Tudo que um adolescente precisa é ser compreendido, é ser ouvido, é ser amado, é ser aceito. Eu digo a vocês porque eu fui um adolescente muito difícil. Um dia eu quero fazer uma live com minha mãe, para minha mãe testemunhar para vocês. Eu fui uma adolescente muito difícil. Muito rebelde, dei muito trabalho. Eu sempre fui cheia das minhas convicções. E não era fácil me convencer do contrário. E não era fácil dizer não pra mim. E eu, por ser filha mais velha, meu Deus, eu dei muito trabalho. Mas você sabe que eu me lembro que com toda a rigidez, que com toda a bronca, que com todo o castigo, mas eu me lembro de ser amada. Sabe, de ser disciplinada, mas também de ser amada. De ver o cuidado dos meus pais comigo. Sabe, o tempo que meu pai tinha de conversa, de conversar comigo. De me ouvir. Mesmo que eram coisas assim absurdas. Mas ele me ouvia. E eu chorava, e eu ficava brava, e eu chorava, e eu ficava brava. Então, existe o tempo, existe o modo. Então, né, a carta para o rei de Israel. Versículo 7. Quando o rei de Israel leu a carta, rasgou as roupas e disse: acaso sou Deus capaz de dar ou tirar a vida? Porque esse homem me pede que cure o leproso. Como vocês podem ver, ele procura um pretexto para nos atacar. Mas quando Eliseu, versículo 8,
o homem de Deus soube o que o rei de Israel havia rasgado as suas roupas, mandou-lhe uma mensagem. Eliseu era quem carregava a presença de Deus. Eliseu era quem era consciente da presença de Deus. A presença de Deus estava sobre o profeta Eliseu, aqui no Primeiro Testamento, o Velho Testamento. Mas hoje a presença de Deus está em você, está em mim. Ele saiu daquela caixa e veio habitar em mim e você. A presença de Deus está na sua casa. A presença de Deus está em você. E precisa sim acontecer algo. E essa presença, ela causa algo. Aleluia. Porque esse homem me pede que cure. Não, vamos lá, desculpa. Porque o rei ficou tão aflito, disse Eliseu. Envie Naamã a mim, e ele saberá que há um profeta verdadeiro em Israel. E ele saberá que a presença de Deus está comigo. Vai pegando aí. Então Naamã foi com seus cavalos e carruagem e parou à porta da casa de Eliseu. Versículo 10 do capítulo 5 de 2 Reis. Ele mandou um mensageiro dizer a Naamã: vá e lave-se 7 vezes no Rio Jordão. Sua pele será restaurada e você, aleluia, ficará curado da lepra. Ele mandou um mensageiro dizer a Naamã. Ele nem saiu. Vá e lave-se 7 vezes no Jordão. Foi 5 vezes, irmão. Foi 6 vezes. Foi 4 vezes. Não foi. Ele disse: vá e se lave 7 vezes no Jordão. Seriam 7 imersões. Seria 7 mergulhos. Seria 7 tempos. Eu não sei se são 7 semanas. Eu não sei se são 7 anos. Eu creio que são. Para mim é. Para mim é a palavra que Deus me deu. Para mim é o que Deus falou comigo. Deus às vezes é isso. Existe um tempo, existe um modo. Não é do seu modo, mas é do modo de Deus. Não é do seu jeito, mas é do jeito de Deus. Por isso nós precisamos estar com o coração para que haja em nós a obediência absoluta. Porque senão nós não vamos prevalecer o tempo. E nós não vamos discernir o modo como Deus está fazendo as coisas. Aqui o profeta nem chegou aí a Naamã, mas ele enviou mensageiros e disse que ele fosse ao Jordão e mergulhasse a sua pele ali por 7 vezes no Rio Jordão. Que a sua pele, a sua face, a sua vida seria restaurada e ele ficaria curado daquela lepra, daquela vergonha, sabe? Que estava às vistas de todo mundo. Ele ficaria curado daquela história que todo mundo conhecia. Ele passaria por uma restauração profunda. E aquela lepra, aquilo que era motivo de vergonha para ele, aquela enfermidade. E aqui nós estamos falando de enfermidade física. Mas hoje Jesus já falou aqui que talvez hoje sua enfermidade seja na sua emoção. Talvez a sua enfermidade não seja no seu físico, mas ainda que ela seja, o Deus que cura, Jesus que cura está aqui. O Jesus que restaura, sabe, que vai deixar tudo novo, está aqui. O Jesus, o Deus poderoso que restaura casamento, sim. Que restaura casamento, que transforma coração de pedra em coração de carne. Sim, é só Ele que faz isso. É só Deus, o Pai, que transforma coração de pedra em coração de carne. Mas você precisa deixar Deus agir. Você precisa ser forte, ser fortalecida, edificar a si mesmo. Ontem eu falava para uma mulher, eu estava sentada com ela ali à tarde, e eu dizia para ela, sabe, o seu ministério é um ministério muito grande. Deus tem trazido pessoas para você de todos os lugares. Mas você já tem prática na oração em línguas? Ela me disse não. Falei, pois você precisa. Por fé que a gente faz isso. Não é na emoção que a gente ora línguas, não. A gente ora em línguas para que a gente edifique a si mesmo.
E uma das coisas para que a gente edifique a gente mesmo é para que a gente tenha força para permanecer no tempo e no modo de Deus, de como Deus fará as coisas. Porque se Ele te deu uma palavra de restauração, se o Senhor te deu uma palavra de que Ele vai fazer, se você é consciente de que a presença de Deus está em você, está na sua casa, haverá sim mudanças drásticas, extraordinárias na sua vida e na sua casa, por causa da presença que está em você. Não se esqueça, Ele saiu da arca, Ele saiu daquela arca, Ele saiu daquela caixa e veio morar dentro de mim e de você. Então hoje você carrega a presença. Aonde você está a presença de Deus. Se você é uma mulher que nasceu de novo no Espírito, se você é um homem que nasceu de novo, que tem a nova natureza de Cristo, que foi feito justiça de Deus, filho amado, filha amada, que entrou para essa maravilhosa família, eu tenho certeza do que eu estou te falando. Se você por fé crê hoje, agora mesmo, aonde você estiver, sabe, no Senhor Jesus, se você confessar o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida, será salvo tu e a sua casa. Sabe, então Naamã aqui recebeu a instrução. Né? Deus usou primeiro a menina. A menina significa presença. A menina significa a influência de Deus, a fé. O conhecimento de quem Deus é. Para orientar, né, a esposa do rei da Síria. Continuando aqui no versículo 17. Naamã ficou indignado. Às vezes a gente fica indignada. Porque o negócio não está acontecendo como a gente gostaria. Porque a resposta de Deus, a maneira como Deus está agindo com essa pessoa, com essa situação, não é a maneira, a forma, o modo como você gostaria. Mas tenha certeza, o plano invisível do Senhor Jesus está sendo efetuado. Um dos nomes do Espírito Santo é a mão de Deus que age. Um dos nomes do Espírito Santo é a mão de Deus que age. A mão de Deus está agindo. Não fique indignada. Porque se passou tempo, se passou horas, se passou semanas, se passou meses, se passou anos. E velhas coisas ainda estão se repetindo dentro da sua casa. Você ainda ouve algumas coisas. Sabe, é tempo de você se levantar de novo. É tempo de você se levantar mais uma vez em fé, em oração, em edificação pessoal, através da oração em línguas, para que você, então, passe, atravesse para o outro lado e viva um outro nível de manifestação do poder de Deus na sua vida. Não passou da hora. Tudo está dentro do prazo, do plano estabelecido por Deus, do plano A, porque não existe um B. Mas várias maneiras de Deus realizar o A. Aleluia. Naamã ficou indignado e disse, versículo 11, imaginei que ele sairia para me receber. Esperava que ele movesse as mãos sobre a lepra, invocasse o nome do Senhor, seu Deus, e me curasse. Não são os rios Abana e Farfar em Damasco melhores do que qualquer rio de Israel? Irmãos, não queira entender o agir de Deus. Não queira entender a forma como Deus está fazendo e como Ele vai fazer. Apenas queira que Ele faça. E esteja desejosa que Ele faça. Sabe, nessa manhã Deus está me dizendo aqui que há um nível de entrega maior acontecendo aqui na vida de algumas pessoas. Pessoas que já tentaram de todas as formas, de todos os modos, a sua maneira. Mas Jesus está dizendo, deixa eu agir da minha maneira. Deixa eu ser o Espírito Santo de Deus na vida do seu filho, da sua filha, na vida do seu chefe, nessa situação, na vida do seu marido, na vida da sua sogra, sobre essa situação que você está vivendo. Deixa eu ser o Espírito Santo de Deus. Sai desse lugar
de ser mais santa do que os outros, de ser mais mulher de Deus do que os outros, do que as outras, de ser mais homem de Deus do que os outros. Sai desse lugar. Seja humilde, se submeta. É obediência absoluta. Deixe com que o Espírito Santo de Deus haja na sua vida, que ele fale por você, se cale, recue. Sabe? Quando aquilo que de pior estiver acontecendo diante de você, e você se vê envergonhada. E aqui eu falo aqui de mulheres que estão iradas com situações que estão acontecendo dentro da sua casa. Deus não está na ira, irmãos. Deus não está na ira. Deus está no equilíbrio emocional. Deus está na paz de Cristo, que excede todo entendimento. E graças a Deus, porque em Cristo Jesus, Ele tem nos conduzido em triunfo em todas as coisas. Mas seus oficiais tentaram convencê-lo, dizendo: meu senhor, versículo 13, se o profeta tivesse pedido para fazer algo muito difícil, o Senhor não teria feito? Por certo, o Senhor deve obedecer à instrução dele, pois disse apenas: vá, lave-se e seja curado. Assim Naamã desceu ao Jordão e mergulhou 7 vezes. Foram 7 vezes. Foram 7 vezes. Foram 7 semanas. Foram 7 meses. Foram 7 anos. Foram 7 anos. Mas ele foi curado da lepra. Jesus trocou a vergonha dele, toda a tristeza, por vestes de alegria, vestes de louvor, todo choro. Aleluia. Assim Naamã desceu ao Jordão e mergulhou 7 vezes, conforme a instrução do homem de Deus. Sua pele ficou saudável como a de uma criança e ele foi curado. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram para onde morava o homem de Deus, Eliseu. Ao chegar diante dele, Naamã disse: agora sei que no mundo inteiro não há Deus senão Israel. Houve um tempo, houve um modo para que Deus agisse. Não passou do tempo. Não está fora da hora. Não é igual pó de pirim-pim-pim. Aleluia. Deus tem um modo. Deus tem um tempo. Deus está operando na sua vida. Deus está transformando você como mãe. Deus está te fazendo transformada. Deus está trazendo para você uma graça, para você lidar com outras situações e ajudar outras mulheres, outros homens. Deus está te levantando na terra com autoridade. Tudo que você tem passado tem trago para você um peso de glória, um peso de autoridade. Sabe, quando você falar sobre casamentos serão restaurados. Irmãos, aonde eu mais fui envergonhada, aonde eu mais passei lutas, hoje é onde Deus mais, pela graça e misericórdia dele, porque o Senhor sabe o tanto que eu não me sinto digna. Para mim, às vezes é muito difícil, mas aí é o que eu entendo, que é na fraqueza do meu ser que manifesta o poder de Deus. Que é na fraqueza do meu ser que o Senhor, sabe, me fez autoridade na área. Ai, irmãos, não pensa pra mim que é fácil dizer isso, não. Mas eu tenho que me submeter, porque não sou eu, é o poder de Deus através da minha vida. É para que eu entenda que eu não sou nada e Ele é tudo. É para que toda vez que eu olhe para mim, eu saiba o que foi que eu passei. E o que flui de mim para a sua vida, para o seu casamento, para a sua família, para a vida dos seus filhos, só pode ser a presença de Deus. Só pode ser o poder dele. Aleluia. Glória a Deus. E eu sei que Deus está fazendo, Deus está falando, Deus está renovando palavras, promessas. Sabe, não desista da restauração. Deus não vai fazer como era antes. Deus vai fazer tudo novo. Deus não vai recomeçar com você lá atrás, não. Deus vai continuar com você daqui pra frente.
Deus vai continuar o caminho daqui. Vai ser muito melhor do que foi antes. Tenha certeza disso. Vai ser muito melhor do que já foi antes. Deus fala e Ele cumpre. Sabe, o inimigo, o mal, ele quer tentar, o diabo, ele quer fazer você desistir das coisas que Deus te entregou. Deus, ele quer fazer você, o diabo quer fazer você desistir, perder a fé, enfraquecer. Mas existem coisas que precisam, sabe, de posicionamentos. E Deus não vai tomar posicionamentos por você. Deus não vai se posicionar em seu lugar. É você que vai ter que dar um basta. É você que vai ter que respirar fundo e dizer: chega, para, acabou. Na minha casa não mais, na minha vida não mais. É você que vai ter que respirar fundo a vida de Deus, a zoe de Deus e dizer: aqui não. É da porta para fora da minha casa, diabo. Porque para dentro da minha casa você não entra, não. Aqui dentro da minha casa você não coloca as suas patas. Mas é para fora da minha casa. Porque a presença de Deus está aqui na minha casa. A presença de Deus está na minha vida. A presença de Deus me dá autoridade. A presença de Deus me dá a unção que eu preciso. A presença de Deus me dá as capacitações que eu preciso. A presença de Deus tem me transformado de dentro para fora. Eu já não sou aquela mulher que eu era há muito tempo. Mas a presença de Deus tem me capacitado a ser essa mãe que tem lidado com essas filhas crianças, mas que tem me preparado para lidar com os filhos na adolescência. Irmãos, a adolescência é um tempo, sabe, desafiador. Aonde eles estão crescendo, avançando e tomando e aprendendo, sabe, a tomar conta da sua própria vida. Não é só disciplina acirrada, não. Você está errado. Se você é um pai que disciplina seu filho, sabe, com vara, você está errado. Precisa haver muita conversa, precisa haver muito amor, precisa haver muita compreensão. Não é do seu jeito. Existe um modo, um tempo e uma maneira de se fazer as coisas. Não é todos os filhos da mesma forma. Mas cada um dos filhos, existe um plano do Espírito diferente para cada um deles. Eles são diferentes. Minha filha Ana Luísa é totalmente diferente da minha filha Clarice. Minha filha Clarice é totalmente diferente da minha filha Ana Luísa e da minha filha Liz. Cada uma delas possuem construções emocionais diferentes. Eu não posso abordá-las da mesma forma. Sabe? Nós precisamos respeitar os nossos filhos, respeitar a individualidade deles, respeitar os sentimentos deles, o que eles sentem, as dores que eles carregam. Sabe, a mesma coisa é com seu marido, a mesma coisa é no seu trabalho, é na sua equipe, a mesma coisa é no seu ministério. Você sabia que eu nunca bati nas minhas filhas? Eu nunca bati. E eu tenho pavor de quem bate. Tá? Quero aqui deixar isso bem claro. Para mim, pais e mães que batem são pais e mães sem argumento. E aqui eu tô expressando a minha opinião pessoal. Tá? Isso é como você cria seus filhos. Isso é problema seu. Mas também esteja pronto para colher as consequências. Para colher a consequência do fruto. E eu falo para minha filha, aqui na minha casa, não se bate neto aqui, na minha casa. Você pode corrigir, educar, conversar, pôr de castigo, admoestar, mas bater, não, aqui não. Então, sabe, é tempo de nós de haver conversão do coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. A mesma coisa
É você, esposa. Você não é o Espírito Santo da vida do seu marido. Eu não sou, graças a Deus, meu Deus, que eu não sou o Espírito Santo da vida do meu esposo. E como nós lemos aqui, se você não ouviu essa live desde o começo, eu sei que Deus falou aqui, Deus bradou. Deus trouxe instruções tremendas aqui para nós nessa manhã. Que você esteja cheia da presença de Deus. Antes de nós terminarmos aqui, vamos orar. Fecha seus olhos aí, vamos orar. Eu quero orar aqui, declarar cura aqui sobre a sua vida. Eu quero orar cura aqui sobre a sua casa, sobre o seu casamento. Eu quero orar por restauração. Em nome de Jesus. Pai, obrigada, Jesus. Obrigada, meu Deus. Obrigada, Deus. Pai querido. Porque o Senhor é presente. O Senhor é presente. Que essa presença se torne consciente para nós. Para que a gente deixe com que o seu modo, a sua maneira, o seu tempo sejam cumpridos na nossa vida. Que o plano do Senhor esteja claro para as nossas vidas, Pai. Traga palavra de sabedoria, traz sabedoria, conhecimento para nós como mulheres, como esposas, como mães, como amigas, como vizinhas, sabe, como funcionárias, como chefes. Em nome do Senhor Jesus, traga para nós sabedoria, para que a gente possa ser abençoado, mas que também a gente possa abençoar. Obrigada, Jesus, porque tomaste sobre ti as nossas enfermidades, sejam elas físicas, sejam elas emocionais, sobre ti. Levaste as doenças, porque foste transpassado por causa de nossas transgressões, e esmagados por causa de nossas iniquidades. E pelas tuas feridas, Jesus, fomos curados. Pela autoridade concedida a mim, aleluia, em nome de Jesus, glória a Deus. Eu oro por esse grupo de mulheres que aqui está e homens. Eu oro por essa pessoa que vai ouvir essa live depois. Eu oro, aleluia, em nome de Jesus, pela cura de filhos aqui. Em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, o Senhor apaga diagnósticos médicos aqui, que estavam sobre seus filhos, que estavam sobre pessoas aqui. Você vai ver que a presença de Deus sobre você e sobre a sua casa começará a se mover de maneira extraordinária, porque hoje você se torna consciente dessa presença. De que você é justiça de Deus em Cristo Jesus, filha amada do Pai. Oro pela cura, em nome de Jesus, da Ana. Oro pela cura e da restauração total do pai da Soninha. Em nome de Jesus. Oro, Pai, pela cura destes que estão enfermos nos hospitais. Oro, pela restauração total de casamentos. Destas mulheres que têm falado comigo. Que o Senhor as conhece. Destes homens que têm falado comigo. Eu oro pela que haja restauração nesses casamentos, nessa casa. Em nome de Jesus. Oro para que nenhum plano do inimigo, aleluia, Jesus, de destruição, aleluia, aconteça sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre os nossos filhos, sobre pessoas da nossa família. Obrigada, Jesus, pelos teus livramentos, pelo teu cuidado, por tudo que o Senhor faz por nós. Louvado o seu poderoso sangue. Louvado seja o sangue de Jesus, uma gota do seu sangue que está sobre a nossa cabeça, sobre a nossa casa. Em nome de Jesus. Sejam cheias de autoridade, sejam cheias da presença, do discernimento de Deus. Para que você e eu saibamos
Qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus para nós, para nossa família, para nossa casa. Seja uma mulher equilibrada, sabe? Fruto do Espírito é domínio próprio, é um pavio longo. É um pavio longo. Pavio longo. De nada adianta você ficar orando em línguas. Se dentro de você tá com vontade de picar alguém. Continue orando em línguas. Continue orando em línguas, mas exerça o fruto do Espírito, que é o domínio próprio. Domínio próprio. Aquele que te derrubava não te derruba mais. Amém? Deus te abençoe. Fique com Deus. Nós estamos aqui, né, em nome de Jesus, nesse Acordando Comigo. Quinta-feira nós estamos juntos de novo. 7 da manhã eu te espero. Convida mais 2 amigas para estar conosco, tá bom? Deus abençoe. Fique com Deus.